Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das questões mais antigas e, sinceramente, mais fascinantes de toda a teologia. É um debate que atravessa séculos e toca na própria essência do que significa ser humano. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aí. Afinal, de onde vem a alma humana? Será que ela é criada por Deus, do zero, para cada pessoa que nasce? Ou será que é algo que a gente herda dos nossos pais, assim como a cor dos olhos ou o formato do nariz? Basicamente, duas grandes teorias tentam dar conta dessa questão. De um lado, o criacionismo, que diz que Deus cria cada alma individualmente, uma por uma. Do outro, o tradicionismo, que defende que a alma é transmitida de geração em geração. As duas visões têm seus defensores de peso e argumentos bem fortes, e é isso que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar pelo criacionismo. A ideia aqui é que a alma é uma criação divina imediata, sabe? Única e exclusiva para cada indivíduo. A definição é bem direta. No momento da concepção, ou um pouquinho depois, Deus age diretamente e cria uma alma nova ex nihilo, ou seja, do nada, e a une àquele corpo que está se formando. Então, o corpo vem dos pais, mas a alma? A alma vem direto de Deus. E claro, os defensores do criacionismo apontam para várias passagens bíblicas. Lá em Eclesiastes, por exemplo, a gente lê que o Espírito volte a Deus que o deu. Textos como os de Zacarias e Isaías também são usados, falando de Deus como aquele que forma o espírito do homem dentro dele e que dá o fôlego aos que andam na terra. O teólogo L. Berkov resumiu bem essa linha de raciocínio. Ele argumenta que a Bíblia inteira faz essa distinção, sabe? Apresenta o corpo e a alma como coisas com origens diferentes. O corpo vem da terra, da geração humana, enquanto a alma vem de um ato direto de Deus. E aqui a gente chega no que talvez seja o ponto mais forte do criacionismo. Ele oferece uma explicação muito elegante para a natureza sem pecado de Cristo. Pensa bem, se cada alma é uma criação nova e pura de Deus, então a alma de Jesus não teria herdado a mancha do pecado de Adão através de Maria. É um argumento teológico bem poderoso. Certo. Agora vamos virar a moeda e analisar a teoria concorrente. O traducionismo chega com uma perspectiva completamente diferente sobre como a alma surge. De acordo com o traducianismo, a pessoa inteira, corpo e alma, é gerada pelos pais. Deus, claro, continua sendo o criador de tudo, mas aqui ele age, digamos, através de causas secundárias. Ou seja, ele usa o processo natural da procriação que ele mesmo estabeleceu. Os traducianistas também têm suas bases bíblicas, com certeza. Eles apontam para Gênesis, onde diz que Deus descansou da sua obra criadora no sétimo dia, o que sugere que agora ele trabalha através dos processos que já existem. E tem aquele texto fascinante de Hebreus 7, que diz que Levi já estava nos lombos de Abrão. Isso indica uma conexão entre as gerações que parece ir muito além do corpo. E essa ideia se conecta com algo que a gente observa no dia a dia. Charles Hodge destacou isso de forma brilhante. Essa visão explica por que a gente não herda só características físicas, mas também traços de temperamento, talentos e até aquelas manias de família, sabe? E o grande trunfo do tradicionismo é este. Ele oferece uma explicação muito direta e coesa para a doutrina do pecado original. Se a alma é transmitida de pai para filho, faz todo sentido que a natureza pecaminosa de Adão tenha sido passada para toda a humanidade de geração em geração. E é exatamente aqui, na questão do pecado, que o debate pega fogo. É nesse ponto que as duas teorias encontram seu maior desafio, sua maior pedra no sapato. Olha só o dilema de cada lado. O criacionismo tem que responder se Deus cria cada alma pura, por que ela se torna pecadora? Colocar uma alma pura num corpo que vai corrompê-la, isso não tornaria Deus, de certa forma, responsável pelo pecado? Já o traducionismo tem um problema oposto. Se a alma e o pecado são herdados, como é que Jesus, nascido de Maria, conseguiu ser perfeito sem pecado? E tem uma outra objeção mais filosófica contra o traducionismo, que é a seguinte: uma alma é imaterial, não tem partes. Então, como é que ela pode ser dividida para gerar uma nova alma? Parece que não faz sentido, né? Para responder a isso, os defensores do traducionismo usam uma analogia incrível que vem da natureza. Pensa numa estrela do mar. É um único ser com uma única consciência. Mas se você cortar ela em pedaços, cada pedaço se regenera e vira uma nova estrela do mar, completa e consciente. Se a própria natureza faz isso com a consciência, talvez a ideia não seja tão impossível assim, teologicamente falando. Mas vamos voltar ao maior de todos os desafios para o tradicionalismo. Se Maria é humana, descendente de Adão, e portanto tinha uma natureza pecaminosa,
como ela não passou isso para Jesus junto com a alma dele? Bom, diante desse problemão, os teólogos traducionistas propuseram algumas saídas. Uma delas é a ideia de que a natureza pecaminosa só é transmitida pela linhagem do pai. Outra teoria, um pouco mais complexa, sugere que o óvulo de Maria, de alguma forma, não carregava essa corrupção e foi então fertilizado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, gerando uma natureza humana perfeita. Ufa! Depois de tudo isso, fica bem claro que ambas as visões têm argumentos muito bons e desafios gigantescos. Para a gente fechar nossa análise, vamos só amarrar as pontas e resumir os pontos principais. Esse quadro aqui resume o impasse de forma perfeita. O criacionismo explica muito bem a pureza de Cristo, mas se enrola para explicar a origem do nosso pecado. Já o traducionismo explica de forma brilhante a herança do pecado, mas precisa de algumas manobras teológicas para explicar a pureza de Cristo. É um espelho perfeito, onde a força de um é a fraqueza do outro. E a verdade é que não existe um versículo na Bíblia que diga a resposta é essa e acabe com a discussão. É por isso que, há séculos, teólogos muito sérios e comprometidos com a fé defenderam os dois lados. O debate continua sendo um dos grandes e fascinantes mistérios da teologia. E talvez o melhor conselho venha de Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes da história da Igreja. Ele mesmo quebrou a cabeça com essa questão e concluiu que, embora seja um assunto intrigante, não deveria se tornar um ponto de divisão ou de preocupação exagerado. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Talvez, no fim das contas, a pergunta mais importante não seja exatamente de onde a nossa alma veio, mas sim para onde ela vai e qual o propósito para o qual ela foi criada. Isso sim é algo em que vale a pena pensar.